falei agora há pouco sobre as dúvidas do Imposto de Renda 2020 e é sobre isso que a gente fala agora com o Supervisor Nacional do IR 2020, Joaquim Adir. Muito obrigada ao senhor por atender a Band News FM. Estamos aqui às ordens de vocês. Bom, já chegaram algumas perguntas aqui de ouvintes e eu tô agrupando as perguntas por temas, já que a gente não vai conseguir fazer todas elas. Tem muitas perguntas de ouvintes que não tiveram rendimentos esse ano ainda e eles querem saber se eles têm um histórico de declaração, o que eles devem fazer. Bom, quem não teve rendimento esse ano, ele está dispensado de entregar, quer dizer, no ano passado, né, em 2019. Se ele não teve rendimentos tributáveis no ano passado, superior a R$ 28.559,70, ele não precisa declarar. Uhum. Vale fazer essa ressalva, né? A declaração de 2020 se refere aos rendimentos de 2019, né? Perfeito. Tem muitos ouvintes também perguntando sobre as declarações envolvendo o mês. São ouvintes que têm funções, trabalhos, né, muito diferentes, mas todos eles são microempreendedores individuais e querem saber se há alguma orientação específica para esse tipo de declaração. Não, ele já declara, ele paga pelo MEI, ele declara como rendimento de pessoa física aquilo que ele recebe, que ele retira dessa empresa que ele montou. Uhum. Perguntas também sobre despesas médicas. Bom, acho que a gente pode perguntar de uma forma geral o que entra em despesas médicas, porque os ouvintes estão listando aqui algumas atividades ou alguns gastos para saber o que vale e o que não vale. Tem gente perguntando sobre massagens, serviços de quiropraxia, coisas bastante específicas. O que entra em despesas médicas? Na verdade é o seguinte, tudo que for médico, que ele precisa de um médico, essas despesas são dedutíveis, trabalho feito pelo médico, cursou medicina, tá? Em qualquer ramo da medicina, mas são recibos feitos por médicos, pagamentos que ele efetua a médicos, né, habilitados, registrados no CRM, e isso é que ele pode deduzir. Mais uma pergunta aqui dos ouvintes. Um ouvinte pergunta o seguinte: com a mudança no calendário de entrega, deve ter mudança no calendário de restituição também? A restituição foi antecipada esse ano, já o primeiro lote foi pago no dia 29 de maio e agora o segundo lote será já pago na próxima terça-feira, dia 30 de junho. Pessoas que não estão com toda a documentação pronta para declarar. Tem um ouvinte perguntando se o melhor é fazer a declaração mesmo assim, depois retifica. Qual é a orientação nesses casos? Normalmente o melhor é entregar a declaração, mas ele precisa ter cuidados, porque se ele entregar uma declaração que ele tem imposto, entregar menor, depois ele apurar imposto, ele vai ter que recolher esse imposto com multas e juros. Importante que ele procure fazer a declaração correta até o dia 30. É claro que se não puder mandar correta, ele manda que ele pelo menos fica livre da multa por atraso na entrega da declaração. Há uma outra grande gama aqui de perguntas sobre dependentes. Ouvintes perguntando se podem declarar os pais como dependentes, pais que não trabalham mais, que vivem na mesma casa. Ouvintes perguntando se podem declarar filhos adultos como dependentes. Bom, os pais sem rendimentos são dependentes. Agora, os filhos são até 21 anos, ele pode ser deduzido como dependente, ou até 24 anos se ele estiver cursando o ensino superior. Bom, tem uma dúvida específica aqui de um ouvinte. Ele diz que não declarou ainda o imposto de renda, que em anos anteriores ele adquiriu 3 imóveis, mas que ele ainda não fez a declaração desses imóveis no imposto de renda. Como ele pode regularizar essa situação? Ele diz que um foi em 2016, o outro foi em 2018, o outro foi em 2019. Bom, ele pode fazer, se ele não estava obrigado a declarar nos anos anteriores, ele coloca nas duas colunas agora, em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2019. Tá? Ele põe os dois valores. Agora, se ele quer regularizar a situação anterior que ele não informou, ele faz uma retificadora
do ano que ele deveria entregar a declaração. Essas declarações, esses programas, né, de anos anteriores também estão disponíveis no site da Receita. E é uma retificação para cada imóvel? Ele pergunta aqui. Não, para cada ano ele inclui os imóveis, né? No ano de aquisição. Ele faz Portanto, a declaração se são de do anos ano. diferentes, são retificações Isso. diferentes, né? É, mas importante que ele atente, se ele não estava obrigado a entregar a declaração, ele não precisa lá retificar se não entregou, né? Se não entregou, ele só inclui agora o valor, mesmo valor na coluna 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019. Gastos com médicos veterinários são tributáveis? Não, os gastos são não dedutíveis, são dedutíveis, na verdade, né? Os gastos com o veterinário não são dedutíveis. Tem a mesma pergunta se são dedutíveis gastos com dentistas. Dentista, sim. Dentistas são dedutíveis. Ouvinte perguntando especificamente sobre herança. Uma herança recebida em 2019, precatórios de mais de R$600 mil, se devo pagar imposto de renda? Bom, ele está falando de precatório, que ele recebeu como herança o precatório. Ele tem que verificar primeiro de que período é esse precatório, a quantos meses se refere os rendimentos, se isso está relacionado a salários. Ele deve preencher na declaração a parte que fala de rendimentos recebidos acumuladamente. Esses rendimentos, às vezes, são calculados já, esse imposto pode ter sido já retido na fonte. É importante ele olhar bem esse detalhe aí, mas as informações todas são no programa do imposto de renda, lá em rendimentos recebidos acumuladamente. Tem mais perguntas sobre isso, 2 perguntas aqui sobre multas rescisórias, né? Um ouvinte que foi demitido, recebeu esse valor, se esses valores entram nas declarações. Bom, se esses valores se referem a salários, eles entram. Se eles se referem a indenizações, eles entram, mas num campo próprio, indenizações recebidas, tá? Como, por exemplo, fundo de garantia, não é tributável, ele está lá em rendimentos isentos ou não tributáveis, vai para essa parte. Isso, repito, as indenizações, porque os salários recebidos são tributáveis. Pais beneficiários do LOAS-BPC podem ser dependentes? Não, eles não se enquadram na lista de dependentes. Tá, e agora uma última pergunta, em que casos, tem 3 ouvintes aqui perguntando sobre aluguéis que eles recebem, em que casos é obrigatório declará-los? Bom, o aluguel é tributável, de qualquer valor, tá? Agora, se eles forem superior a R$ 1.900, ele tem que todo mês também pagar o carnê-leão, mês a mês. Agora, na declaração, eles são integralmente tributados. Bom, por fim, para a gente só encerrar, o senhor tem alguma orientação geral, já que o tempo está acabando, né? O nosso tempo está acabando aqui de conversa, mas também está acabando o tempo das pessoas declararem, né? Termina no dia 30 o prazo. Perfeito, as pessoas devem correr logo. Quem não começou a fazer declaração, começa logo. As dificuldades aparecem na hora do preenchimento. Você vai ver que está faltando um documento, ou que você precisa tirar uma dúvida, como nós estamos fazendo agora, né? Como alguns estão perguntando, é bom começar a fazer logo a declaração para ver quais são as dúvidas e se está faltando algum documento. Joaquim Adir, supervisor nacional do IR 2020, muito obrigada pela gentileza de atender a Band News FM e até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos a divulgação e continuamos à disposição da Rádio Band News. Muito obrigada.